Oi, oi, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de gramática com o tema verbo. Pego o livro de vocês e abro na página 82 e 83. Vamos fazer a leitura do conteúdo, para uma melhor compreensão. Os verbos. Os verbos são uma classe de palavras que obrigatoriamente aparecem em todas as orações. Eles podem expressar ações, sentimentos, estados e até mesmo constituir sozinho uma oração completa, como vencemos ou emagreci. Em um texto, identificar o verbo é mais fácil que defini-lo. Vejamos alguns deles no texto abaixo. Marias. Maria frita pastel, engordura o fogão. Maria limpa a cozinha, liga o forno e assa um bolo, põe a mesa, tira a mesa e vê televisão. Maria dorme. Maria acorda e faz o café. Lava a roupa, passa a roupa, cozinha e come. Senta e pensa. Sem pensar, vai levando a vida. A comida pronta, a roupa lavada, o carinho escondido. Então, nesse texto aqui, vocês observam essas palavras que estão todas em negritos. Então, todas elas são o quê? São verbos, tá? Palavras de ação, estado e fenômeno na natureza. As palavras que designam as ações de Maria são verbos. Esses termos exprimem não apenas atividades, mas também estados, né? Como os alunos estão agitados, os vizinhos ficaram assustados. Fenômenos da natureza também podem ser expressos nos verbos vistos em alguns exemplos, como choveu toda a manhã e ventava muito no mar aberto. Então, nas palavras estão e ficaram, eles estão mostrando o quê? Alguns estados, tá? E já nas palavras choveu e ventava, eles estão relacionados aos fenômenos da natureza, tá? Estão expressando nas palavras, que são verbo choveu e ventava, um fenômeno da natureza, tá bom? Abaixo nós temos uns quadros que representam algumas ações. Nós temos verbos em ação, verbos em estado e verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, verbos que indicam ação. Nós temos as seguintes frases. As crianças comeram o lanche. Todos chegaram atrasados. Pegaram o ônibus errado. Alguém estudou para a prova. Débora costurou a saia. Então, comeram, chegaram, pegaram, estudou e costurou são verbos de ação. Tá? É aquilo que você está fazendo, o que você fez. Já os verbos de estado, nós temos as seguintes frases. Ele foi um jovem muito bonito. O avião está atrasado. Todos ali pareciam felizes. O piloto ficou nervoso. Os pais andam preocupados. Então, as palavras foi, está, pareciam, ficou e andam são verbos de estado. Já os verbos que indicam o fenômeno da natureza, nós temos as seguintes frases. Não choveu na praia. Amanheceu cinza. Trovejou à tarde. Nevava no alto da serra. Anoiteceu rapidamente. Então, as palavras choveu, amanheceu, trovejou, nevava e amanheceu, eles são verbos que indicam os fenômenos da natureza. Já os verbos no infinitivo, quando consultamos o dicionário, nunca encontramos os verbos conjugados, como os dos quadros anteriores. Se quisermos saber o significado dos verbos, teremos que procurar pelo infinitivo das formas verbais, como pegar e parecer.
O verbo está no infinitivo quando a sua terminação encontra-se inalterada, sem reflexões do tempo, pessoa e modo. Os verbos são divididos em 3 conjunções. Nós temos verbo, terminação e conjunção. Nós temos aqui no verbo cantar as terminações AR e é o que? Ela é a primeira conjunção. Já no verbo escrever e pôr, as terminações são ER e OR e sua conjunção é a segunda. Já no verbo partir, a terminação é ir, ela está o quê? Na terceira conjunção. E as flexões dos verbos? As flexões dos verbos podem flexionar-se em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, as flexões ela pode estar dividida em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, vamos agora conhecer algumas dessas variações. Vamos conhecer as flexões verbais por pessoa e número. São 3 as pessoas do verbo. A primeira tem o eu e o nós. A segunda possui o tu e o vós. E a terceira é composta de ele, eles, ou então juntos, de eles e elas. Já quando o número dos verbos se flexiona em singular, como eu, tu, ele e ela, o plural, como nós, vós, eles e elas, e a terminação dos verbos que indicam quem pratica a ação. Vamos entender melhor aqui nesse quadro, tá? Na primeira coluna nós temos o quê? Os pronomes. Na segunda coluna nós temos os verbos. Na terceira coluna nós temos a pessoa. E na quarta coluna nós temos os números. Então, vamos entender a primeira coluna. O pronome eu. O verbo estudo. Então, o pronome eu com o verbo estudo, ele está o quê? Na primeira pessoa do singular. Já o pronome tu e o verbo estudas, ele se encontra o quê? Na segunda pessoa do singular. No caso, tu, né? Ele estuda, ele ou ela estuda. Então, ele se encontra aqui na terceira pessoa do singular. Então, eu, tu, ele ou ela, né? Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Então, eu, tu e ele, nós indicamos que elas estão o quê? No número singular, tá? Mas sendo que eu na primeira pessoa do singular, tu na segunda pessoa do singular e ele na terceira pessoa do singular. Já nos pronomes no plural, nós temos nós, vós, eles ou elas. Então, nós o que? Estudamos. Então, nós estudamos, ele está na primeira pessoa do plural. Vós estudais, está na segunda pessoa do plural. E eles ou elas estudam, está o que? Na terceira pessoa do plural. Então, observem a diferença da primeira, segunda, terceira pessoa do singular, tá? E da primeira, segunda pessoa do que? Do plural. Então, só revisando. Eu estudo, primeira pessoa do singular. Tu estudas, segunda pessoa do singular. Ele ou ela estuda, terceira pessoa do singular. Nós estudamos, primeira pessoa do plural. Vós estudais, segunda pessoa do plural. Eles ou elas estudam, terceira pessoa do plural. Então, nós estudamos aqui pessoa e número. Então, nós vamos estudar agora o tempo. O tempo do verbo. A terminação do verbo também esclarece quando acontece o fato no passado, no presente ou no futuro. O passado chama-se o quê? Pretérito. E ele indica uma ação que já aconteceu. Veja um exemplo. Cantei no coral da escola. Então, esse tempo ainda pode ser classificado como pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Então, na frase cantei no coral da escola, então cantei. Então, ele é um verbo que? Pretérito. Então, é um verbo que? Do passado. Que ele indica uma ação que já aconteceu, já houve.
O presente, ele aponta uma ação, estado ou fenômeno que está acontecendo atualmente ou uma ação habitual como em. Observe a frase. Chove muito agora. Então, chove muito agora está relacionado ao presente. É uma ação que está acontecendo atualmente. Já o futuro indica algo que ainda vai acontecer. Exemplo, ficarei feliz com as minhas notas. Então, ficarei está relacionado ainda a um futuro, né? Então, é um verbo futuro que ainda vai acontecer. Então, este tempo ainda pode ser classificado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida,